Imagina o que devia ser essa baiana. E a americana também, o problema que devia ser. Muito linda, né? Não sei. Quem que era linda? A americana. A americana era linda. Linda e rica, e ele ficou com a baiana. Ficou com a baiana. Deixa você. É o acarajé. É isso aí. A história do professor, a lição do professor em Piracicaba. Ah, sim. Era um senhor já bem de idade, né? Cabelo muito branco, né? Tinha mais de 70 anos naquela ocasião. E era crime de ameaça. Aí eu chego para ele e pergunto... Como é que é crime de ameaça? Ameaça é quando alguém, com uma arma, né, aponta uma arma para alguém, ameaçando gravemente a vida de alguém. O núcleo é o temor da vítima. E eu chego para ele e pergunto, o senhor não ficou... O que o senhor sentiu quando o acusado aqui apontou um revólver engatilhado na sua cara? Eu, meu filho? Nada. Caramba, o senhor com um revólver engatilhado na cara não sentiu nada? Nada, meu filho. Um homem na minha idade só tem medo de 3 coisas. Falei, do que é que o senhor tem medo? Frente de padre, traseira de mula e língua de sogra. E está encerrada a audiência. O resto não tinha problema. Falar um pouquinho de quebra de sigilo. Como é que você vê a autorização para quebra de sigilo? Porque às vezes acontece hoje em dia com muita facilidade, né? A quebra de sigilo telefônico ou de comunicações é uma ferramenta extraordinária que o legislador confere ao juiz, ele é o destinatário da prova, para determinados casos gravíssimos. Não é ferramenta para bisbilhotagem, não é ferramenta para investigar vida pessoal de ninguém. Então, nós no estado de São Paulo, nós temos um setor que chama DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais, que controla o que se defere ou não. E o juiz que defere esse tipo de providência não é o juiz que julga. Então nós, quando deferimos uma escuta telefônica, nós deferimos para salvar vidas. Casos de sequestro, casos gravíssimos, e até para investigar delitos imensos, mas nunca para bisbilhotar a vida de ninguém, sempre por prazo determinado, e não deferimos escutas abertas. Então, isso é o que nós fazemos, e eu vejo com muita preocupação a ampliação de escutas telefônicas. Há lugares do país que dizem todo mundo é inocente até o primeiro grampo. Depois do primeiro grampo, ninguém mais é inocente. Passa tudo. É verdade. Qual é quer dizer, o desembargador, qual é a função exata do desembargador? Nós julgamos recursos, apelações, Sim. Né? Sobretudo na seção criminal, habeas corpus, que são pedidos em nome de pessoas presas que dizem que estão presas ilegalmente. Então, nós examinamos habeas corpus, examinamos mandados de segurança, ou seja, quando alguma autoridade comete alguma ilegalidade, e os pedidos de revisão das decisões dos juízes de primeiro grau, que são aqueles que fazem o primeiro enfrentamento, o primeiro atendimento, aqueles que estão na frente de combate da magistratura, aqueles que têm a obrigação de receber todas aquelas iniciais, as reclamações, as denúncias criminais, os processos cíveis, e dar a sentença no primeiro grau. E depois, no tribunal, nós trabalhamos em câmaras de 5 juízes, 5 desembargadores, para rever aquilo que foi dito no primeiro grau. Quanto tempo pode ficar rolando pela justiça um processo? Eu costumo dizer que o nosso Código de Processo Penal, Sua Excelência não é o desembargador, o ministro, o promotor, o corpo de jurados, Sua Excelência é o réu. Porque há tantos recursos. Houve um caso em Brasília que, num único processo, haviam mais de 30 recursos dirigidos ao Tribunal Superior. Hoje nós estamos reduzindo o número de recursos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, graças a modificações legislativas, aquilo que nós chamamos de súmula vinculante, de ações que estabelecem precedentes para repercutir em casos pelo país todo. Porque realmente, até então, em princípio, tem casos assim que ficavam rolando 10, 15 anos, às vezes mais até, né? Há casos que se prolongam muito no tempo, porque de um lado tem o réu que não quer
uma solução imediata e procura Claro, protelar. E de outro, o autor que tem interesse em que o processo aconteça rapidamente. Mas nós temos uma coisa na justiça que é chamada de precatório. O que é o precatório? Quando o condenado é o governo, nós temos que mandar uma ordem para o presidente do tribunal para pagar. O presidente do tribunal organiza o pagamento dos precatórios e isso vai para uma fila que às vezes leva 18 anos, 20 anos. Eu já conversei aqui com duas senhoras que estão exatamente nesse caso que... Agora, o Tribunal de São Paulo tem concedido muitas vezes uma ordem de pagamento mais imediata que chama por motivo humanitário, pessoas doentes, pessoas muito idosas. E o próprio Supremo Tribunal também tem concedido que se pague com antecipação esses casos. Mas às vezes não ocorre, né? Às vezes não ocorre. Tem um general de 90 e tantos anos que está doente na cama e não consegue receber um precatório, e essas duas senhoras também. Nós procuramos sempre priorizar, mas o volume... Mas às vezes o governo não paga, né? Também tem essa do pagamento, né? Quando vai para a fila para pagar, depois de todas as idas e vindas até o Supremo Tribunal, ainda tem uma fila para receber do governo. O governo federal deve menos, os governos dos estados devem mais, e o governo dos municípios, então, a dívida é impagável, tanto que os políticos, antes da lei de responsabilidade fiscal, contraíam dívidas e deixavam para quem vinha depois pagar. Tudo bem. Eu conversei aqui com o Henrique Nelson Calandra, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente da Associação Paulista de Magistrados. Henrique, muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco a gente volta.